Como criar relatórios de social media. Essa é provavelmente a aula mais importante que você já assistiu e vai assistir nesse canal. Isso porque hoje você vai aprender como mostrar os resultados do seu trabalho para o seu cliente. Já vamos entrando devagar, pegar o papel e a caneta. É uma aula densa, cheia de informação, mas vai fazer muita diferença no seu negócio. Vai ser verdadeiramente um divisor de águas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paola Mello, trabalho com marketing há mais de 12 anos e como social media há 3 anos. E eu faço as aulas todas as quartas-feiras para te ensinar justamente a chegar aonde eu cheguei. Hoje eu vivo única e exclusivamente do meu negócio, tenho os meus clientes, tenho liberdade geográfica de tempo e financeira. Sejam muito bem-vindos. Recadinho importante para quem está aí no Instagram. A aula vai ser pelo YouTube, então você vai lá no link da minha bio, tem o link da nossa aula no YouTube. Isso porque a aula de hoje tem um material que eu fiz de suporte, então eu vou passar alguns slides. É importante que vocês vejam os slides, tá bom? É uma aula bem visual. Então se você ainda não está no YouTube, clica lá no link da minha bio e aí você vai direto para a aula, tá bom? Então vamos começar sem enrolação, porque hoje tem muito conteúdo. A primeira coisa, quando você tem um cliente, e uma coisa que eu quero muito alinhar com vocês, que a coisa mais importante é, toda vez que você contrata ou que você compra um produto ou um serviço, você espera ter um resultado daquilo que você está comprando. Então, por exemplo, comprei uma geladeira. Eu espero que essa geladeira refrigere e que mantenha os alimentos, certo? É igual quando contratam o seu serviço. Quando uma pessoa contrata o seu serviço de social media, ela espera um resultado desse serviço que ela contratou, tá bom? Então não é simplesmente fazer post, né? A gente escuta muito isso no mercado e é uma coisa que eu já quero quebrar aqui. A gente escuta muito que o social media é o fazedor de post. Não, não somos fazedor de posts, nós somos estrategistas digitais. Ok? E hoje eu vou ensinar exatamente como que você mostra os resultados para o seu cliente e aperfeiçoa também o seu trabalho. Então, vou colocar aqui o nosso material de apoio. O que vocês vão aprender hoje, na aula de hoje? Como mostrar o resultado do seu trabalho, né? Não é só simplesmente criar relatórios. Não é o relatório pelo relatório. É o resultado do seu trabalho que está em jogo. É isso que você precisa entender. Quando você tem um cliente que está feliz, que está satisfeito, esse cliente permanece e, mais importante, esse cliente, ele vira um promotor, ele promove os seus serviços, ele indica o seu serviço. Por isso que é tão importante você mostrar o resultado do seu trabalho para ele, tá bom? Então, hoje tudo que vocês vão aprender vão por partes. Primeiro, como criar os relatórios do zero. Eu sei que tem muita gente aqui que não trabalha com ferramenta, não emite relatório, não mostra os resultados para os clientes. E é importante que você mostre esses resultados para o cliente. Quais ferramentas que você pode usar para fazer, para emitir esses relatórios? Então, a gente vai falar de ferramentas hoje também. Vamos falar quais são as métricas e as informações que você precisa analisar, que eu percebo que, e é muito comum isso, tá, gente? Eu passei isso. Quando você começa a trabalhar e você vê um monte de métricas que as redes sociais te dão e cada rede social trabalha de uma forma, você fica paralisado, porque você não sabe o que fazer com tanta informação, né? Hoje no mundo digital, e essa é uma grande vantagem, né, do digital, é ter as informações de fácil acesso. Só que não adianta nada você ter as informações e não saber o que fazer, tá bom? Então a gente vai entender quais são as métricas e as informações que precisam ser analisadas, que são importantes. Além disso, como que você pode usar essas informações para aperfeiçoar o seu trabalho? Porque mais do que mostrar o resultado para o cliente, é também uma maneira de você ter informações, insumos para melhorar o resultado e para aperfeiçoar o seu trabalho, tá bom? Além disso, vamos falar também como que apresenta essas informações para o cliente. Não é só ter as informações e jogar para o cliente, tá bom? Então, se você está no Instagram, corre lá pro YouTube, o link está na minha bio, porque eu estou passando um material de apoio, a aula é bem visual, então vai lá pro YouTube, o link está na bio, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe um cliente, quando você tem um cliente novo, é realizar o diagnóstico, um diagnóstico inicial e definir quais são os objetivos desse cliente. Então, por exemplo, um cliente te procurou
e cada cliente tem um objetivo, tá? Você não pode pegar o objetivo de um cliente e misturar com o outro. Cada um está investindo na rede social por um motivo, e ele espera ter um resultado. Então, quando você tem um cliente novo, o que você precisa fazer? Realizar esse diagnóstico inicial. O que é esse diagnóstico inicial? Perceber qual é o status atual da rede social do seu cliente. Então, qual a frequência dos conteúdos? Tem conteúdo ali ou não tem? Que tipo de conteúdo é esse? Esse conteúdo que está ali está gerando algum engajamento ou não? Enfim, então fazer esse diagnóstico inicial. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o ponto de partida para você conseguir analisar se você está trazendo resultados ou não para o cliente, tá bom? Depois, além de fazer esse diagnóstico inicial, é importante você entenda o porquê que o cliente te contratou. O cliente contratou para quê? A maioria dos clientes, você pergunta, vai falar: ah, eu quero vender mais. Isso é um dos objetivos, mas existem objetivos que nós falamos que é o objetivo principal e existem objetivos secundários, né? Então, ok, o cliente quer vender mais. No fundo, todo mundo quer vender mais. Ninguém tem um negócio porque não quer vender, certo? Mas existem outras coisas por trás disso. Então, por exemplo, de repente um cliente chega para você e fala: olha, eu quero que é um negócio novo, é uma marca que não é tão conhecida assim, essa marca precisa então ser disseminada, né? As pessoas precisam ter conhecimento dessa marca, certo? Então, além de para vender, que vai ser uma consequência, essa marca precisa ter um alcance maior, ela precisa ser divulgada. Então, você precisa entender quais são os objetivos do seu cliente, né? E se ele falar para você é vender, isso é uma consequência de outras coisas que estão por trás, tá bom? A partir do momento que você entende por que o cliente te contratou, né? Então, seja marca, seja vender, seja gerar mais engajamento com uma comunidade que ele já tem criada, você precisa começar a olhar para as métricas que são importantes e que estão relacionadas a esse objetivo. Como assim, Paula? Por exemplo, a gente falando da marca, né? Se o cliente te contratou para que a marca dele seja mais conhecida, por exemplo, qual que é a métrica, né, o que a gente fala de KPIs, que métrica que é importante na rede social para esse cliente? A marca dele precisa ser disseminada. Quanto mais pessoas conhecerem a marca dele, melhor. Ou seja, se a gente parar para pensar, na rede social, a gente está falando do quê? Do alcance. Então, você precisa realizar um diagnóstico do cliente, entender o porquê que o cliente te contratou, e a partir do momento que você entender por que o cliente te contratou, você consegue traçar esses objetivos e com esses objetivos você consegue entender quais são as métricas importantes para esse cliente, né? A gente vai falar da estrutura do relatório mais para frente, quais são as métricas importantes, mas uma coisa está ligada à outra. Não dá para simplesmente o cliente chegar, você começar a fazer conteúdo, postar nas redes sociais e esperar por um milagre. Não é assim que funciona. Você precisa de fato fazer um diagnóstico inicial, que é o primeiro ponto, certo? Esse diagnóstico inicial, entender também com o cliente por que ele te contratou, qual que é o objetivo de investir na rede social, desses objetivos que ele tem para investir na rede social, você traçar então quais são as métricas relacionadas a esses objetivos, tá bom? Esse é o caminho, esse talvez seja o slide mais importante dessa apresentação. Então vamos lá. Depois que você conversou com o cliente, já tem essas informações, essas primeiras informações, diagnóstico, objetivo, entendeu quais são as métricas importantes para ele, você precisa criar uma base de comparação. Ou seja, quando o cliente chegou para você, né, coisas básicas da rede social. Todo mundo quer crescer a rede social, certo? Ou seja, quer aumentar o número de seguidores. Isso é básico para qualquer rede social, para qualquer cliente, né? Então, isso pode ser uma base de comparação que você tem com o cliente. Quem está aqui ainda não está lá no YouTube, corre para o YouTube, porque tem um material de apoio, tá bom? Estou deixando aqui o Instagram ligado, mas é para aula, corre lá no YouTube, porque tem mesmo apresentação com suporte, é importante vocês verem. O link está na bio, tá bom? Então, essa base de comparação que você vai criar, ela vai te ajudar a todos os meses olhar para essa base de comparação e falar, ah, ok, crescemos, não crescemos, o que está acontecendo? Então, por exemplo, eu trouxe aqui 3 exemplos de base de comparação para vocês. A primeira é o alcance.
O que é o alcance? É a quantidade de pessoas que você alcançou no mês com aquele conteúdo. Você vai olhar isso mensalmente. Então, por exemplo, nesse mês que começou a gestão da rede social, né? Acabou de começar a gestão da rede social com um cliente. Eu olho no mês anterior e falo, ok, esse cliente teve um alcance de 1.000 pessoas no mês antes de me contratar. Isso é a base que você vai usar de comparação. No mês que vem, esse alcance precisa ser maior, certo? Ele precisa ser, você precisa ter alcançado mais pessoas. Por quê? Porque a ideia é você sempre alcançar mais, não menos. Se você está alcançando menos, tem alguma coisa errada, né? Ou igual ou mais, mas o melhor é que seja sempre mais. Então, isso é uma base de comparação. O alcance, certo? No mês que vem, você fez a gestão da rede social. Nesse mês deu 1.100, ótimo. Essa é a sua base de comparação para o próximo mês. Então, você vai olhar a porcentagem de crescimento com relação ao alcance, e esse alcance vai ser sempre mensal. Outra base de comparação que você pode criar é o engajamento, porque não adianta você alcançar as pessoas receberem o seu conteúdo, só que não engajarem com você na rede social. Esse conteúdo não está chegando, pode ser que não esteja alcançando as pessoas certas. O engajamento é mais do que. A gente fala muito que é uma métrica de vaidade, mas ele também te mostra se o conteúdo que você está entregando é relevante para quem está recebendo. Então, ok, alcancei 1.000 pessoas, 1.100 pessoas, 2.000 pessoas, mas quantas dessas pessoas engajaram? 1.000 pessoas viram, mas 10 engajaram? Tem alguma coisa errada. Então, a gente está falando aqui, pelo menos de uma taxa de engajamento de 15%, tá? De 15 para mais. Menos do que isso, é um sinalzinho de alerta aí nos seus conteúdos ou para quem está recebendo esse seu conteúdo, se realmente é a sua persona ou não, tá bom? Além disso, então a gente já falou do alcance, né? O alcance é a quantidade, né, ali de pessoas que estão recebendo o seu conteúdo. Isso você pode também cruzar com visualizações. A outra base de comparação, engajamento, né? Então, quantas pessoas têm engajado com você a partir do momento que elas viram o seu conteúdo. E a terceira base de comparação que você pode utilizar é a quantidade de seguidores, tá bom? E lembrando que a quantidade de seguidores, você pode fazer essa comparação mensal, porque a gente está tratando aqui de um relatório mensal, né? Você fez todo o ciclo de prestação de serviço, chegou no fim do mês, você entrega para o cliente o resultado. Só que aqui em seguidores, uma dica mesmo valiosa, porque muita gente faz o quê? O Instagram, por exemplo, ele pega a quantidade de seguidores que você tem, que você começou o mês, aí você ganhou X seguidores, mas perdeu tanto. Ele vai te dar só essa variação. Então, ele vai descontar quem tirou e vai considerar essa quantidade, né? Então, eu tinha 100 seguidores, consegui mais 100, cheguei a 200, mas eu perdi 50, então estou a 150. Então, para o Instagram, é como se fosse 150 seguidores, certo? Mas você tem que mostrar para o seu cliente que tem gente saindo e é saudável as pessoas deixarem de seguir as contas. Isso por quê? Porque quando a pessoa deixa de seguir, quer dizer que ela não é o público certo que você quer. Né? Se você está gerando conteúdo estratégico para aquela pessoa, está tudo alinhado, a pessoa sair não é ruim. Só que você tem que mostrar para o seu cliente que não são só 50 pessoas que chegaram igual esse exemplo que eu dei. São 100 pessoas. Perdeu 50 pessoas. Ok, perdeu. Mas por que perdeu já é outra análise. Então é importante que quando você falar com o seu cliente, mostrar o resultado, você faça o quê? Você mostre para ele a quantidade de seguidores totais, né? Não só descontando aquilo que foi perdido, não só essa variação que o Instagram dá, tá bom? Então, já falamos do qual é o primeiro passo, a gente já falou aqui então de fazer o diagnóstico, alinhar os objetivos, com os objetivos alinhados, traçar as métricas que são importantes e criar bases de comparação, né? Então, a base, por exemplo, 3 que eu trouxe aqui para vocês, do alcance, o alcance com base no mês anterior, sendo porcentagem, o engajamento e a quantidade de seguidores, tá bom? A quantidade de seguidores é em número, não em porcentagem. Além disso, não é só a emissão de relatório, gente.
é importante que você saiba analisar e mostrar o seu resultado. Por quê? O cliente, é uma coisa que vocês têm que entender de uma vez por todas, é que o cliente, ele quer a sua percepção. Você é o especialista, você é o estrategista por trás da conta dele. Emitir o relatório por emitir, o próprio cliente, se você falar para ele, olha, vai na ferramenta tal, ele consegue. Ele mesmo clica nos insights, por exemplo, de uma conta do Instagram, e ele consegue ver os números. Ele não está esperando só os números, ele espera uma análise, ele espera a sua percepção do que está acontecendo na rede social dele, tá bom? Então, não é só emitir o relatório e mandar por e-mail, é ter as informações na mão, analisar tudo que está acontecendo e dar a sua percepção para o cliente e corrigir, porque a rede social também é muito teste. Você aposta num tipo de conteúdo, de repente não deu muito certo, é testar, é tentativa, acerto, erros e aí por diante, tá bom? Então vamos lá. Quais são os dados e as informações que são mais importantes e que não podem faltar de jeito nenhum no seu relatório? Vou passar aqui. Se você não anotou nada até agora, você começa a anotar a partir daqui, porque é mesmo importante que você passe para o cliente todas essas informações, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de uma estrutura de um relatório, um dos conteúdos mais importantes que você precisa mostrar para o cliente é os conteúdos que foram produzidos. Por quê? Você tem que tangibilizar o serviço que você está entregando para o seu cliente, certo? Então, o cliente fez o contrato com você, contratou 12 postagens. Ótimo. Então, você mostra para ele tudo que foi produzido, tá bom? O que foi produzido, então? Esse é o primeiro macro tema que você tem que ter dentro do seu relatório. Então, você monta o seu relatório. Primeiro tema, conteúdos produzidos. Coloca tudo. Coloca os posts que foram produzidos. Se foi vídeo, coloca o vídeo. Se foi carrossel, coloca todas as imagens do carrossel. Se foi legenda, se for os stories, se for capa de destaque, não importa qual é o conteúdo. Coloque e mostre para o seu cliente, porque o seu cliente também vai dar valor a isso. Isso tangibiliza aquilo que ele está pagando. Por quê? Porque ele contratou também você, porque ele não tem tempo de produzir tudo isso. Então, ele precisa saber tudo aquilo que foi produzido. E quando ele vê o montante, porque às vezes tem gente, cada um trabalha de uma forma, né? Às vezes a pessoa trabalha mensal e aí faz as validações com o cliente semanalmente, tem gente que é mensalmente, e aí o cliente não tem a visão do todo. Quando ele recebe o relatório, ele entende que foi produzido muita coisa e ele também dá valor a isso. E vamos combinar, gente, fazer um post estático dá muito menos trabalho do que fazer um carrossel. Às vezes você entregou para o cliente 5 carrosséis. 5 carrosséis, cada um com 10 imagens. A gente está falando já de 50 imagens, certo? Então, valorize o seu trabalho. Então, mostre para o cliente, comece o seu relatório, né, com esse tema, os conteúdos produzidos. Coloca tudo e apresenta tudo para ele, tá bom? Não esqueça de nada. O segundo ponto do relatório, que é muito importante, é como se fosse uma grande manchete, uma grande seção dentro do seu relatório, são os destaques do mês. Por que fazer isso? Porque tem clientes, né, que às vezes olha o relatório, vê aquela quantidade de conteúdo, mas ele não consegue ter a percepção, por exemplo, de um Reels que funciona muito bem, ou uma estratégia nova que você está usando, ou um CTA que funcionou muito bem. Então, coloca como destaques do mês. Por quê? Isso para você também mostrar para o cliente que você tem essa visão analítica, né? E qual a estratégia para endossar uma estratégia que você pode seguir, por exemplo, para o próximo mês. Então, coloque essa no seu relatório, a segunda sessão, destaques do mês, tá bom? O que você teve de destaque, aquele algo a mais que foi um grande resultado para a rede social dele, tá bom? Terceira sessão do seu relatório, resultado versus objetivo. Lembra que lá no começo da aula eu falei para vocês que um dos primeiros pontos que a gente tem que alinhar com o cliente são os objetivos. Por que ele te contratou? Então, vamos supor, pegar, por exemplo, tem um cliente que aqui de Portugal, que ele quer, é uma marca nova, e ele quer abrir para franquia.
então a gente está fazendo um trabalho muito forte de marca, mas ele também tem interesse em coletar dados de pessoas interessadas em abrir a franquia do negócio dele. Isso é um objetivo para ele e é muito importante. Então, aqui eu posso considerar que são leads, certo? Então, eu tenho alinhado isso com o cliente também, sei qual é esse objetivo, e nessa sessão você tem que mostrar para ele qual é o resultado disso. Então, por exemplo, para esse cliente, eu mostro para ele quantos leads, no caso interessados em abrir a franquia, ele recebeu. E aí ele recebe de várias formas. Ele recebe tanto na rede social, tem muita gente que acaba mandando mensagem ali, mas também manda mensagem pelo site. E aí o que é importante? É falar com o cliente, é se interessar pelo resultado do cliente. Então, por exemplo, o cliente, como, por exemplo, você fez um Reels que teve um alcance muito alto, ou fez uma ação específica, não sei. E você percebeu que aquilo foi um conteúdo que realmente teve um alcance além do que é normal na conta. Pergunta para o seu cliente: olha, está chegando contato pelo site? Você está notando alguma diferença no fluxo? Tem lead novo? E é o que eu faço de alinhamento. Tem um cliente que sempre fala: quando cai um lead novo, Paola, 3 leads novos hoje. Paola, tantos leads novos. Por quê? Porque eu consigo acompanhar também e perceber se a gente está indo para o caminho certo. Se o que ele quer são leads interessados para vender o serviço dele, no caso desse outro cliente, para vender a franquia, e eu preciso ter uma estratégia para isso. E eu preciso saber se a estratégia, aquilo que a gente está fazendo, está dando resultado. Então, nessa sessão, é a hora de você mostrar para o cliente qual é o resultado. Então, fala, tá bom, você quer leads, certo? Então, nós tivemos X leads. Como que você tem essas informações? Pode ser pela quantidade, por exemplo, de mensagens que são enviadas, mas você tem que trocar. Esse é um momento de muita troca com o cliente, percebe? Por quê? Porque ele precisa te dar essas informações também, tá bom? Então, lembra de colocar tanto o objetivo principal do cliente quanto o objetivo secundários. É nesse momento que você vai mostrar o resultado para o cliente. Que você vai falar: cliente, lembra que você queria isso de mim? Olha, a gente tá te entregando. Olha, tô aqui te entregando esse resultado, tá bom? Quarta sessão do relatório. Crescimento das redes sociais. Todo mundo está na rede social para crescer. Ninguém está na rede social para diminuir, né? Para a rede diminuir em si. Então, isso é uma métrica que você pode apresentar para o cliente sempre. Pode e deve. E por rede social. Vamos supor que o cliente, você faça a gestão de 3 redes sociais para o cliente. Mostre o crescimento das redes sociais por rede social e por cliente, né? Cada cliente tem o seu relatório, mas cada cliente também tem as suas redes sociais. Às vezes um é Instagram e Facebook, outra é LinkedIn, outra é TikTok e aí por diante. Então você mostre para ele, na quarta sessão, o crescimento das redes sociais, tá bom? Quantos seguidores novos por mês e qual porcentagem de crescimento, por exemplo. Quinta sessão do relatório. Então, o que você vai apresentar para esse cliente? Você vai mostrar para ele qual é o alcance das redes sociais. Lembrando, o alcance precisa sempre crescer. Então, você precisa mostrar para ele quantas pessoas cada rede social alcançou, mas você precisa também buscar sempre um crescimento. Lembra que isso era uma métrica lá em cima, né? Lá anteriormente que a gente conversou, de ser a base. Então, se o cliente te procurou e ele começou, quando começou a gestão da rede social, ele tinha 1.000 pessoas de alcance. Você tem que apresentar um resultado maior para ele. Por isso que é importante fazer o diagnóstico inicialmente, para você ter essas bases de comparação, para você falar para o cliente, olha, em um mês nós crescemos o alcance. Estava 100, estava 1.000, agora é 1.100. Então, a porcentagem aqui de crescimento. E porque isso vai te dar um parâmetro lá na frente, você vai começar a perceber que todos os meses é uma porcentagem muito parecida e você já consegue prever o crescimento dele para um ano, para 6 meses e aí por diante, tá bom? Então, na quinta sessão, alcance das redes sociais. Sétima sessão dentro do relatório. Quantas vezes, a gente está falando agora de impressões, quantas vezes o conteúdo foi consumido? Então, qual é o tipo de conteúdo que gerou maior impressão, né? Que as pessoas tiveram mais impressões naquele conteúdo para as pessoas, porque se você confunde ainda alcance e impressão, né? Alcance a gente está falando de quantidade, número de indivíduos, pessoas. Impressões é quantas vezes aquele conteúdo
apareceu para alguém, ou seja, ele foi impresso, certo? Então, por exemplo, eu posso ter 100 impressões e posso ter 50 pessoas de alcance, ou seja, as pessoas viram mais do que uma vez o seu conteúdo, tá bom? E o que é importante aqui, não é só falar para o cliente a quantidade de impressões, mas é você trazer o seu analítico, a sua percepção. Então, por exemplo, percebi nesse mês que aquele conteúdo X, 2 conteúdos tiveram uma impressão maior, tiveram um alcance maior. Ok, o que eles têm em comum? Será que é um CTA que você está usando? Será que é o tipo de imagem? Será que é o tipo de conteúdo? Começa a fazer uma análise crítica. Por quê? Isso também te ajuda a entender quais resultados, quais conteúdos trazem mais resultado para o cliente, ok? Então não é só colocar só números. O cliente não quer só números, ele quer entender as coisas, ele quer que você seja crítico, que você analise e mostre para ele que como as coisas funcionam, tá bom? Isso também dá muito mais confiança para o cliente. Então, sexta sessão da estrutura de relatórios são as impressões. Quem está aqui no Instagram, vai lá para o YouTube. Estou vendo a Lígia aqui. Vai lá para o YouTube. Por quê? Porque lá no YouTube eu estou fazendo a projeção para vocês. Então, a gente está com algumas telas que ajudam, tá bom? Então, eu estou deixando aqui no Instagram, mas a aula está correndo mesmo lá no YouTube. O link está na bio, tá? Tá na minha bio. Então, sexta sessão dentro da estrutura de um relatório. Vamos para a sétima sessão. Essa sétima sessão é o engajamento. Então, quantas pessoas, ok, já mostrei para o cliente, quantas pessoas viram aquele conteúdo? Ótimo. 1000 pessoas viram aquele conteúdo, mas essas 1000 pessoas, somente 10 pessoas ou 100 pessoas engajaram com aquele conteúdo. O que isso quer dizer? É o conteúdo que tá bom? É o conteúdo que tá ruim? Eu tô alcançando pessoas que não são de fato a minha persona, pessoas que são interessantes para o meu negócio? O que esses conteúdos que têm maior engajamento têm em comum? Começa a perceber parâmetros. Então, por exemplo, é sempre conteúdo carrossel, é sempre conteúdo que eu ensino a fazer alguma coisa, ou é sempre um Reels que funciona muito bem nessa conta. Então você começa a entender não só quantas pessoas viram, porque não adianta só ver, ninguém vive só de alguém ver conteúdo na internet, mas quantas pessoas estão ali interessadas naquilo que você está dizendo, estão engajando, né? Estão dando curtida, estão salvando, estão comentando, estão compartilhando, né? Eu sei que muitas vezes a gente leva como uma métrica de vaidade, mas isso é importante para você entender que tipo de conteúdo está funcionando bem, tá bom? Então, mostre para o seu cliente, faça essa comparação. Quantas pessoas receberam conteúdo, quantas pessoas engajaram com esse conteúdo e mais. Por que esse conteúdo está funcionando muito bem ou não está funcionando muito bem? Essa análise não é só para o cliente, é para você também. É para você melhorar o conteúdo, que é a estratégia do seu, a estratégia do seu digital, a estratégia que você traçou para o seu cliente, para que você perceba se isso funciona ou não. Porque você só fazer o conteúdo e você não fazer uma análise não vai adiantar de nada, certo? Oitava sessão dentro de uma estrutura de relatório. Se você trabalha, aí não é para todos, mas eu aconselho, se você faça anúncio, coloque uma sessão de resultado de anúncio dentro do seu relatório, tá bom? Por quê? Porque o cliente está investindo dinheiro, né? Além de contratar, está investindo dinheiro em anúncio. Então, você precisa entender qual foi o objetivo desse anúncio e trazer métricas minimamente básicas e uma análise geral ali para o cliente. Então, o alcance de novo daquele anúncio, quantas pessoas foram impactadas, quantas vezes foi impresso, quantas vezes apareceu o seu conteúdo para as pessoas, as impressões, falar um pouco de CTR, eu sei que são termos técnicos aqui, mas isso é o básico de anúncios, então a taxa de clique, quantas pessoas viram o seu... Quantas pessoas viram ali o seu anúncio e quantas pessoas clicaram, por exemplo, nele? Porque as pessoas viram, mas você quer que a pessoa faça alguma coisa, te mande uma mensagem. Então, mostre para ele os resultados efetivos de resultado também de anúncio. A verdade, né, Paula? Seja muito bem-vinda aqui. A Paula também faz anúncio, sabe o como é importante mostrar essas métricas para o cliente, né? E a partir daí também que você começa a entender
por que que o anúncio é bom ou não, né? Por exemplo, a pessoa está vendo, mas a pessoa não está clicando, o que que tem de errado aqui? Ou, ok, a pessoa viu, a pessoa clicou, mas de repente a pessoa não comprou ou não mandou uma mensagem, e você consegue, a partir dessas análises, perceber o que que tem de o que está funcionando muito bem e aquilo que não está funcionando tão bem assim para poder corrigir, tá bom? A nona seção dentro da estrutura do relatório. O que não foi executado. Por que você quer colocar isso, Paula? Mas se eu não executei alguma coisa, por que você quer falar isso para o cliente? Gente, isso é muito importante, porque normalmente, quando a gente não executa alguma coisa, então, por exemplo, estava lá no seu planejamento, no seu calendário de conteúdo, que você ia ter 2 Reels, um podcast, uma live, por exemplo. E de repente, a live não aconteceu. Ou o Reels não saiu porque o cliente ficou de te mandar um material, né, um material bruto e não mandou. É importante você listar isso. Por quê? Porque no momento, primeiro, para o cliente perceber que, né, é uma relação, é uma via de mão dupla, certo? Então não adianta o cliente te contratar e não te dar insumos. E eu já, por exemplo, já tive clientes que infelizmente eu tive que deixar de atender porque eu não conseguia prestar o serviço. A pessoa me contratou, a pessoa pagava, eu fazia, por exemplo, toda a estratégia, o calendário, mas eu precisava ou de imagens, ou precisava de insumos e eu não tinha. E isso também me prejudicava, né? Então, isso é uma maneira de você sutilmente cobrar o cliente, né? Então, assim, o que não foi executado esse mês? Não foi executado aquela live. Por quê? Porque eu precisava de uma data sua e você não me deu. Mas cobre do cliente. Não foi executado aquele Reels. Por quê? Porque você ficou de me mandar gravar um vídeo e não gravou. Né? Então é importante. Por quê? Porque depois ele vai te cobrar resultado e você precisa também deixar claro para ele que essa relação precisa, ele precisa dar insumos para vocês. Não é só a gente ir lá e fazer um milagre na conta do cliente, tá bom? E isso também serve de alerta, né? Se de repente você tá lá, coloca no seu relatório e você vê que muita coisa não foi executada, é um sinal de alerta para você, né? Para você conversar seriamente com o cliente, para você formalizar as coisas, para você mostrar para o cliente que ele só vai ter resultado se ele conseguir te ajudar com isso, né? Que é uma parceria, ok? Então, essa é a nona sessão. 10ª sessão, essa é a última sessão do relatório. Sugestões para o próximo mês. Então, depois que você mostrou tudo para o cliente, você fez todas essas análises, né? E deve ter gente aí se perguntando, tá bom, Paula, mas onde que eu consigo esses dados? Calma que a gente já vai falar sobre isso. Aqui eu estou te mostrando tudo que você precisa mostrar para o cliente, tudo que precisa ter no seu relatório. A última sessão é como se fosse a ponte para o próximo mês, né? Então, assim, quais são as sugestões para o próximo mês? Por exemplo, depois que você fez todas as análises e você traça um plano de ação, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Por exemplo, o alcance está muito baixo, certo? O alcance está muito baixo, então o que que a gente pode fazer na sua conta do Instagram? Vamos começar a trabalhar então com Reels. Por quê? Porque o Reels está entregando mais, o alcance do Reels é maior agora, então vamos começar a trabalhar com outros formatos de conteúdo, tá bom? Então aqui na seção 10, você vai colocar tanto o plano de ação, mas isso traçado com as análises que você fez daquilo que aconteceu no mês. Não é só o que você acha que tem que acontecer, tá bom? Eu vou recapitular com vocês aqui rapidinho, porque eu vi que teve gente que entrou depois. As 10 estruturas, as 10 sessões dentro do relatório, tá bom? Primeira sessão, conteúdos produzidos. Então, você vai colocar ali para o cliente todo o material que você produziu para ele. Posts, se foi vídeo, se foi carrossel, post único, tudo que você produziu, você vai mostrar para o cliente ter a noção, ter a percepção do que foi criado e produzido para a conta dele. Segunda sessão dentro do relatório, destaques do mês. Então, aquilo que foi, aquele algo a mais, aquilo que aconteceu de muito importante, ou de repente um post, um conteúdo que se sobressaiu, uma estratégia diferente, coloque no destaque do mês. Terceira sessão, o resultado versus o objetivo. É aqui que você vai mostrar mesmo o resultado. Então, lembra que você traçou os objetivos do cliente junto com ele, entendeu por que ele te contratou. Eu quero mais leads, né? Dei aqui o exemplo para vocês. Mostra na sessão 3 que aquilo que ele queria, né? Que ele quer com o seu serviço, você está entregando. E se não está entregando, não tem mal, mas tenta entender o porquê. Por que não está acontecendo isso?
para corrigir. Quarta seção, crescimento das redes. Então, colocar por rede, por exemplo, quantos seguidores novos por mês, qual a porcentagem de crescimento. Quinta seção, alcance das redes sociais. Então, a ideia aqui é que você tenha sempre um alcance maior. Se você começou nesse mês com 1.000, que no mês que vem seja 1.100 e aí por diante. Sempre um crescente no alcance, não pode diminuir, né? Então, coloque também por rede social. Impressões. Então, alcance a gente está falando de pessoas. Impressões é quantas vezes o seu conteúdo foi visto. Então, traga essas informações também por rede social na sexta sessão. Dessas pessoas que viram o seu conteúdo, quantas que engajaram? Na sétima sessão é isso que você vai mostrar, que quais os conteúdos que tiveram maior engajamento, qual é a taxa de engajamento e mais, você começar a perceber, ter a percepção de quais conteúdos estão funcionando melhor, tá bom? Então, a sétima sessão é engajamento. Oitava sessão, que não é obrigatória, mas se você trabalha com anúncios também, traga o resultado aqui de anúncios para o seu cliente. Então, as principais métricas, alcance, impressões, o CTR, que é a taxa de clique, mas traga sempre um olhar mesmo crítico. Por exemplo, existe CTR, que é a quantidade, a geral, quantas vezes foi clicado. Mostra para o seu cliente a taxa de cliques únicos, porque o único é por pessoa, né? Não traga números que não são reais para o cliente. Quanto mais real, mais fácil vai ser de você corrigir o seu trabalho, de aperfeiçoar, tá bom? Então, oitava sessão, resultado dos anúncios. Nona sessão, o que não foi executado. Então, lista tudo que não foi executado e por que não foi executado. E tem um sinal de alerta se tem muitos itens que não estão sendo executados, tá bom? E aí, quando a gente for apresentar para o cliente, é importante que saia tudo alinhado. Décima sessão, sugestões para o próximo mês. Tá? Então, o que no próximo mês você sugere para o cliente fazer, né? Com base naquilo que você analisou, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de ferramentas, por quê? Muita gente pergunta, tá bom, eu preciso mostrar o alcance, eu preciso mostrar o engajamento, preciso mostrar a impressão, e já entendi, Paula, que eu preciso ter todas essas informações no relatório. Mas aonde que eu vou achar essas informações? Gente, vamos trabalhar profissionalmente. Tem muitas informações que são dadas pela própria ferramenta, mas eu sugiro fortemente que você contrate uma ferramenta, né? Então, eu coloquei aqui 3 nomes para vocês de ferramentas que são ferramentas que eu já usei e que eu recomendo. E aqui eu destaquei a Reportei para vocês. Por quê? Porque é a que eu uso atualmente e que eu acho mais intuitiva, mais fácil de trabalhar, tá bom? Então, mesmo que você não tenha ainda muita familiaridade, é bem fácil. Eu trouxe algumas telas aqui para vocês, eu não posso mostrar tela de cliente, mas eu fiz uma simulação hoje de manhã e peguei algumas telas importantes para vocês verem como é fácil de trabalhar com uma ferramenta dessa. Essa ferramenta é paga, sugiro fortemente que você assine. E, gente, o custo ele é muito simples, muito baixo em comparação às informações que você vai ter. E esse custo você insere dentro também do seu serviço, do quanto você cobra do cliente, tá bom? É importante que você saiba isso. Mas que você faça profissionalmente o seu trabalho. Por quê? Eu já recebi muita mensagem de gente que começou a trabalhar como social media, não entendeu que era um negócio, não trabalhou com contrato, não mandava relatório para o cliente e depois não conseguiu se firmar na profissão. Então, a partir do momento que você entende que é profissional e faz as coisas profissionalmente, você dá valor para o seu serviço. Quando você dá valor para o seu serviço, o que acontece? Você também pode cobrar mais pelo seu serviço, certo? Uma coisa que tem valor, a pessoa não vai questionar para você o quanto que você está cobrando, certo? Então, aqui, algumas sugestões de ferramentas. Reportei, Ethos, a MLabs. A MLabs agora tem a Dashgo dentro da MLabs, mas você pode contratar a Dashgo separadamente. Quando eu usei a Dashgo, era fora da MLabs. Hoje eu uso Reportei. Eu uso também, por exemplo, a MLabs para outras coisas, mas não o relatório da MLabs. Por quê? Porque eu tenho clientes que precisam de relatório de LinkedIn, outras coisas que a MLabs não me traz. Então, você precisa entender qual a melhor ferramenta para você, tá bom?
Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de como eu reportei e como que vocês conseguem ter acesso a essas informações para inserir dentro dessa estrutura que eu ensinei para vocês de relatório, tá bom? Então, essa aqui é a tela. Quem está no Instagram não está vendo a tela, mas a aula está lá no YouTube e eu estou mostrando aqui a tela. Então, se você quer ir lá para o YouTube, o link está na bio, tá bom? Então, aqui a gente tem é a primeira tela, né, do Reportei. A partir do momento que você faz inscrição no Reportei, você vai criar projetos. Cada cliente é um projeto. Então, aqui, bem simples, o nome do seu cliente, são configurações básicas da ferramenta, tá bom? Depois que você criar um projeto dentro da ferramenta, ele vai pedir para você fazer o quê? Para você fazer integração da sua rede social, das redes sociais, com a ferramenta. Como que faz essa integração? É basicamente fazer o login. Então, por exemplo, aqui eu fiz o exemplo, né, hoje de manhã. Criei uma continha nova e coloquei lá. Fiz o meu login no meu Facebook, no meu Instagram e coloquei aqui o marketização. Mas está vendo aqui do lado que você consegue integrar várias ferramentas. Não só o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o Google, enfim. E ele te traz várias informações referente a essas redes sociais. Tem gente que já me mandou, e uma das dúvidas que foi da caixinha de perguntas é: para eu fazer os relatórios, eu preciso ter acesso à conta do cliente? Sim. Então, por exemplo, o Instagram, você precisa ter login e a senha do cliente, né? Que isso você deve ter conseguido lá na primeira reunião de briefing. Mas se você tem acesso à página do Facebook do cliente, você tem que ter acesso, você não tem que ter a conta do Facebook do cliente. Na página do Facebook, na página comercial desse cliente, você tem que ser um administrador. Então, à medida que você faz aqui o seu login, ele vai trazer todas as telas para você de contas que você pode integrar. Então, você entra no Reportei, faz lá o seu login, cria um projeto, por exemplo, cria um projeto marketização. Integrei com o meu Facebook, com o meu Instagram, com as redes sociais que fazem sentido para aquela conta. Então, você vai ter o projeto daquele cliente, né? Então, por exemplo, você vê aqui, né? Aqui, o marketização, você viu, ó, integrei hoje de manhã para trazer esse exemplo para vocês. Então, tá integrado Instagram e o Facebook. É clicar em criar um relatório, um painel, e ele vai te encaminhar para uma tela perguntando para você o que você quer analisar. Por exemplo, se é um relatório mensal, qual é o fluxo então? É você prestar o serviço para o seu cliente, certo? Vai, por exemplo, a gente está em fevereiro agora, né? Prestei o serviço do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro. Aqui, como que a gente trabalha? Até o 5º dia útil do mês, esses relatórios são entregues para os clientes, são apresentados. Então, eu vou trazer a informação daquele mês. Então, eu vou colocar aqui, é o último mês, né? Então, dia 1 do 1 até dia 31 do 1, e eu quero trazer uma base de comparação. Por exemplo, eu quero que compare esses dados de janeiro com os dados de dezembro. Lembra que a gente conversou lá no comecinho da aula sobre ter bases de comparação? Então, lembra que a gente comentou tipo, o alcance ser mensal, o crescimento dos seguidores ser mensal? Então, é legal você colocar aqui o período de comparação também. Então, você coloca o período de análise, que é o último mês, e o período de comparação, o mês anterior. Por quê? Porque a gente quer sempre uma curva de crescimento, certo? Basicamente, é preencher e gerar o relatório, e aí ele vai gerar um relatório muito extenso para vocês. Trouxe aqui só uma tela básica para vocês entenderem que as informações. Boa tarde, Celi, é assim que diz. Seja muito bem-vinda. A gente está com a aula lá no YouTube, que eu estou mostrando algumas telas, tá bom? O link está lá na bio, se vocês quiserem ir para o YouTube. Sugiro que vá, porque você consegue ver o material da aula. A partir do momento que você gerar esse relatório, a própria ferramenta, porque ela está integrada com essas contas, vai trazer os dados para vocês. Então, eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem. Vai dar o alcance, por exemplo, o alcance total orgânico, 276. Ok, mas ele traz a comparação do mês anterior. Cresceu. Essas informações você não vai gerar simplesmente um PDF e mandar para o cliente. Você vai olhar com o olhar crítico que eu te ensinei a ter hoje, vai trazer essas informações e apresentar para o cliente. Então tá bom. Então, o alcance cresceu. Cresceu quanto? Cresceu 11%. No próximo mês tem que crescer também. A ideia é essa, né? Por que que cresceu?
Ah, foi conteúdo XXX que teve um alcance maior, que trouxe, né, maior resultado, maior engajamento e aí por diante. Então, essas informações você vai buscar lá nessas ferramentas. A ferramenta ela vai te dar tudo isso. Vai te dar visualização de perfil. Se você fez anúncio, vai te dar também todas essas informações. É daqui que você vai extrair, tá bom? É bem simples, né? Se vocês tiverem dúvida, deixa aí aqui embaixo, deixa nos comentários que eu já olho e aí a gente já vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Como apresentar o relatório para o cliente? Ah, então tá bom. Então, Paola, o que eu aprendi? Já aprendi então como fazer o relatório, quais são as seções que tem que ter no relatório, quais são as informações que eu preciso colocar nesse relatório. Já entendi que eu preciso de uma ferramenta que me dê essas informações. Já entendi que eu preciso pegar essas informações da ferramenta e colocar no relatório, certo? Então, todo esse trabalho que você teve, aí você vai pegar e vai mandar um e-mail para o cliente. Não, você não vai só mandar um e-mail para o cliente. Você vai marcar uma reunião de alinhamento com ele. É hora de você, literalmente o que a gente fala, né? É vender o seu peixe, é cacarejar, né? É o seu momento de falar para o cliente: olha, tá vendo? Vale a pena ter me contratado. Por quê? Porque você queria isso, 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 eu estou te entregando isso, 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 tá bom? Então, minha sugestão é que você marque uma reunião com o cliente, pode ser uma reunião online para facilitar, e que você apresente esse relatório. Passe esse relatório com o cliente, até porque ele vai esclarecer já as dúvidas dele. Ele vai ficar mais seguro com relação a isso, né? Se você mandar só por e-mail, tem cliente, e eu vou ser bem sincera, no começo fazia isso, tem cliente que nem abre, ele nem vê. Então, se você fala só para o cliente, só manda, ele não tem acesso à informação, ele não sabe que você está trazendo, gerando resultado para o negócio dele, e também é o momento de vocês compartilharem ideias, de vocês conversarem, entenderem aquilo que está funcionando. De repente, ele já tem alguma coisa nova, por exemplo, para o próximo mês, um lançamento de um produto, um novo serviço. É esse momento que você vai sentar com o cliente e vocês vão trocar as ideias, né? Duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Então, a partir do momento que você está apresentando o relatório para ele, todas essas informações, ele cruza com o quê? Com os objetivos também do negócio dele, né? E aí vocês cruzam essas informações e conseguem corrigir as ações e melhorar e aperfeiçoar e apostar em coisas novas juntos. E o que que é legal? Quando chegar naquela sessão também, por exemplo, se tem coisas que não foram feitas, não foram entregues, né? A nona sessão do nosso relatório é o momento que você consegue falar para o cliente: olha, isso aqui não aconteceu, então é importante. Como que está a sua rotina? Entende com o cliente qual a melhor maneira, né, de você ter aquelas informações que você precisa. Por exemplo, aqui no Marketização a gente tem a rede, usa o Google Drive, tem uma rede, os clientes colocam o material lá dentro, funciona super bem. A gente conversa e fala muito com os clientes pelo WhatsApp da empresa. Então, os clientes já estão habituados a um fluxo. E é importante que você vá alinhando. Por quê? Porque às vezes cada cliente tem, né? Você tem a sua forma de trabalhar na agência, né? Ou você sozinho. Mas o cliente tem um ritmo, né? E ele precisa entrar nesse ritmo e vocês precisam se alinhar, tá bom? E ele vai confiar muito mais no seu trabalho também. Depois que você apresentou para ele, fez a reunião, envia por e-mail para formalizar, salva na rede e aí por diante, até para se você precisar para o próximo mês fazer alguma comparação, igual a gente conversou, você acessa esse material, tá bom?